Boa noite, companheiros e companheiras internautas. Já faz um bom tempo que a gente não conversa nessa live aqui. Muito boa noite a vocês. Hoje nós temos um debate importante que a gente vai começar, a discussão sobre o retorno às aulas. Nós vamos estar falando aqui com a presidenta do Sintraenfa, que é o sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social e também das creches conveniadas no município de São Paulo. É da assistência social e também, eu esqueci de um outro nome, Educação. e educação, né? Então é muito importante esse debate com a companheira presidenta do Sintraenfa, a companheira Maria Aparecida Neri, conhecida mais carinhosamente como Miúda. Bom, deixa eu dar os nossos recadinhos aqui. Nos sigam nas redes sociais, do Facebook, Hélio Rodrigues dos Químicos, no Instagram, hélio.rodriguesquímicosp. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Todas as lives nossas vão para o nosso canal do YouTube. Dá uma força pra gente lá, companheirada. Hélio Rodrigues dos Químicos. Também entre no nosso WhatsApp, 36199-3900. Mande um oi com o seu nome para a gente adicionar nos contatos. Hoje o nosso debate é tempos de incerteza para a educação. A nossa companheira que vai conversar com a gente é a nossa querida presidenta do Sintraenfa, Maria Aparecida Neri. Sintraenfa é o Sindicato dos Trabalhadores e Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo. Bom, ela é educadora social e está há 25 anos na rede, parceira à Prefeitura de São Paulo, iniciou sua militância sindical em 2005, disposta a trabalhar pela garantia de melhores condições de trabalho para a sua categoria. Um marco na sua história como diretora do Sintraenfa é a luta pela equiparação da rede direta com a rede parceira, conquistas de novos direitos e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. No campo da assistência social, o grande desafio é a garantia da insalubridade para os serviços de alta, média complexidade. É isso aí. Então deixa eu trazer para a nossa live aqui Maria Aparecida Neri. Boa noite, presidenta, tudo bem? Boa noite, companheiro. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Um prazer estar aqui com você. Uma honra, né? Estarmos aqui debatendo um assunto tão importante e que no momento assim traz muita angústia, ansiedade. Então, por mais que a gente converse sobre o assunto, por mais que a gente toque nessa ferida, eu acho que é uma forma de aliviando, de curando, de tratando, para a gente conseguir avançar nesse sentido, porque tá tenso, Tá bem tenso e né? nós estamos agora marcando o retorno das crianças, das atividades. Lógico, a gente pensa também nos pais que precisam que retorne, mas a gente quer pensar na segurança dos profissionais e dos filhos que estão indo, nos nossos filhos que estão retornando. Eu tenho aqui, eu vou ter que chamar de Miúda, presidenta, porque eu não consigo lembrar. Nossa, mas pode me chamar de miúda, eu amo meu apelido. Eu tenho aqui um vídeo do nosso querido companheiro Manuel Romão, que presidiu a DRE na gestão do Fernando Haddad, na DRE, Delegacia Regional de Educação de São Miguel Paulista, que tem mais de 30. O Manuel não mandou o tempo dele na educação. Mas já se passam dos 33 anos e hoje ele está aposentado. E ele gravou um vídeo para se posicionar com relação à volta das atividades escolares. Eu vou colocar ele aqui e quando acabar eu te chamo. Boa noite, Hélio, tudo bem? Boa noite, a representante do Sintraenfa. Quero falar rapidamente sobre essa possibilidade de volta às aulas.
Em primeiro lugar, eu acho que para pensar na volta às aulas, precisamos pensar em 4 pessoas envolvidas nesse processo. A criança, a família da criança, não é? Os educadores e, neste caso de pandemia, os médicos. Primeiro, os mais prejudicados são as crianças, que têm o seu desenvolvimento impedido de alguma forma. Né? Estão deixando de aprender, estão deixando de se desenvolver. Em seguida, as educadoras, que têm um grande interesse em continuar seu projeto pedagógico. E nesse momento elas estão também sentindo dificuldade, porque a educação à distância, no caso da educação infantil, é algo extremamente difícil. Né? E por cima, sobre tudo isso, a questão da medicina, né? Os médicos, a saúde, tem que dar a última palavra nesse caso. Né? Porque não adianta nada a gente retomar um processo de ensino-aprendizagem e ter como consequência mais infectados e mais mortes. Isso ninguém quer, ninguém deseja. Nem os educadores, nem as crianças e nem ninguém. Portanto, Hélio, eu acho que nesse momento a volta às aulas é precipitada. Na Itália, na Espanha, em Portugal, se voltou às aulas quando o número de infectados estava abaixando. Aqui no Brasil, o número de infectados está aumentando. Portanto, não é, nesse exato momento, um momento apropriado para se voltar às aulas. Nós todos esperamos que a situação melhore, que a situação passe, para que a gente consiga, de fato, retornar ao processo de ensino-aprendizagem e normalizar situações. Portanto, agora não é o momento. Não é o momento. Infelizmente, ainda não é o momento. Um abraço a todos e boa sorte para todos nós. Tchau. Oi, obrigado, meu querido companheiro Manuel Romão. Manuel Romão tem uma experiência muito grande na área da educação e quando teve na DRE também, como supervisor que foi, ele acompanhou de perto essa questão e a posição do Manuel foi essa, Milda, que acha precipitado o retorno da pandemia e nós queremos saber do sindicato que representa os trabalhadores da área, o que vocês estão pensando, qual é o debate que vocês estão fazendo? Hélio, nós também achamos precipitado, né? Até porque quando o assunto é questão de saúde, é questão de vida, para a gente sentir segurança, é preciso, né, não é uma coisa tão simples, né, de falar, olha, vamos voltar e pronto. É uma questão que causa insegurança, porque não é uma questão é, de tempo, de repetir de ano, de deixar as crianças em casa. A gente sabe que existe uma dificuldade, mas a dificuldade maior é o emocional de você mandar uma criança para um centro de educação infantil ou uma criança para a escola. Eu não posso falar dos outros anos do ensino fundamental para frente, porque é, eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho filho na idade escolar, então é muito difícil quando você tem a insegurança de pensar o que vale mais, a vida do meu filho ou a questão de um currículo escolar de um ano, né? Então é uma coisa que traz muita insegurança. A gente tem conversado com alguns trabalhadores, inclusive hoje eu conversei com algumas trabalhadoras, né, e perguntei o que elas achavam. E elas colocaram, olha, é tão inseguro, né? A gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente precisa do emprego e a gente vai com muito medo, entendeu? Não é aquela segurança. E ainda levando em consideração que todo esse tempo que estamos afastados por o trabalhador trabalhando online, já é impactante. O retorno já não é uma coisa tão simples, é um começar novamente, né? Porque houve o início do ano, rápido parou esse ano, entre aspas, né? Houve a questão do isolamento social, e aí você retornar de novo, a adaptação novamente das crianças, é todo um processo que se inicia, e não se inicia como sempre se iniciou,
é de uma forma diferenciada essa iniciação agora, porque tem ali uma questão que mexe muito com a questão que é a vida, é a saúde, né? O perigo da pessoa que está ali, que precisa trabalhar, de adquirir uma doença que às vezes pode sarar ou não, é o perigo dessas crianças adoecer e o perigo dessas crianças levar uma questão de saúde para casa e, ou seja, e chegaram à questão de morte, óbito e tudo mais, que já é uma coisa que está sendo muito difícil de ser trabalhada nos dias de hoje. Então, é muito tenso, é um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade, é uma coisa muito nova para a gente, para o mundo inteiro, e assim, e eu acho que por esse motivo que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem pensado, né? E a gente está vendo aí uma pressão para voltar, né? Não adianta dizer que não existe uma pressão por retorno, porque existe, né? O simples fato de você colocar uma data já deixa as pessoas muito inseguras, com muito medo, né? Porque, ou seja, não tem uma data de quando vai começar a vacinação, mas existe uma data de quando vai começar as aulas, né? Num espaço onde existe uma dificuldade muito grande de você garantir todos os protocolos necessários para manter a saúde e a vida, né? É bem, é uma coisa assim que muito complicada. Bem complexo e nós queremos continuar conversando. A live está bastante carregada. O interesse é muito grande das pessoas sobre esse assunto, sobre como a gente vai discutir isso, como é que a gente vai se posicionar com relação a isso. Eu vou ler aqui, presidenta, vou chamar a presidenta porque Me chama de preciso, miúda? não posso, eu tenho que ter uma formalidade com você. Apesar de toda a nossa amizade, mas você é a presidenta de um sindicato importantíssimo que está tratando essa questão. E a Cícera Batista, que é uma grande companheira nossa, educadora, já falou aqui que criança não conhece distanciamento social, né? Como é que você vai colocar essas crianças e aí como é que você, quer dizer, sem falar dos mais novos, do berçário, em que as educadoras têm que fazer um contato físico e como é que fica aí a proteção aos dois, tanto a criança quanto ao profissional que está ali, a professora, geralmente, que faz o contato direto com essas crianças. Quer dizer, vai ter testagem, qual é o protocolo? Então a gente vai debater sobre isso. Deixa eu aqui ver aqui na nossa live, que eu quero parabenizar a nossa presidenta, Maria Aparecida Neri, que essa é a live que mais gente está tentando, viu, presidenta? Então agora eu vou ser mais formal ainda, porque agora que o nível é outro da conversa. Então eu vou falar para você quem está aqui na nossa live rapidinho, porque é muita gente. Me desculpem se eu não conseguir falar todo mundo. Tem algumas brincadeiras aqui que eu não vou citar, né? O pessoal falando do Corinthians, porque eu sou palmeirense, eu não vou falar sobre futebol hoje. Mas eu sou corintiana. O Valmir Moraes, o Roberto Santos, a Ariane Lopes, que é uma educadora do ensino fundamental de creches conveniada, mandando um abraço. Cícera Batista, a Thaís, o Manuel Romão, que está aqui com a gente, que já apresentou aqui na live. A Assunção, a Bruna, a Ângela, a Valquíria, a Lenilda, o Railton, a Rosana, o Paulo Ferraz, a Suelen, a Cássia. Bom, eu já vou lendo aqui algumas coisas. A Suelen já diz o seguinte: merecemos ser reconhecido igual às creches direta. Nós vamos entrar nesse debate sobre jornada, sobre plano de cargos e salário. E antes disso, nós vamos falar sobre a assistência social, né? Bom, a Cássia também, grande Cássia, presidenta da minha escola de samba, Unidos do Santa Bárbara, o Adalberto, a Jordana, a Ângela, a Leusa, a Viviane, a Grace, a Cláudia. Deixa eu ver o que a Ariane aqui faz. A Ariana já faz aqui, se você quiser ir anotando. A Ariana Lopes, segurança, a saúde de nossas crianças é fundamental de todas as unidades educacionais. Ela que trabalha
com educação infantil. E aí aqui a nossa amiga Cícera, grande educadora Cícera, bebê e crianças não mantém distanciamento social. Bom, a Jéssica passa aqui, a Mabel, a Nathalie, a Gerlene Guimarães, a Cícera fala de novo, bebês e crianças brincam juntas. Tem mais essa questão que ali na unidade vai estar todo mundo junto. E nós temos unidades, depois você coloca aí com 100, 200, 300, 400 crianças que vão estar no convívio. Como é que faz? Qual é o protocolo para isso? Muito interessante a gente cobrar isso da prefeitura. A Grace Kelly, professora do grupo de risco, pressão alta, como fica o secretário Bruno Caetano falou que a rede parceira é diferente. Você pode explicar por que o mesmo diploma da direita? Bom, deixa eu ver aqui o que ela falou, a Grace. Professores, grupo de risco. Exemplo, pressão alta. Como fica o secretário Bruno Caetano, que falou que a rede parceira é diferente? Você pode explicar por que o mesmo diploma, enfim, ela está querendo saber onde é que ele arrumou essa diferença aí, né? Desculpa, ô Grace, se você quiser postar de novo, eu estou aqui para ler com mais atenção. A Cida Reis, a Edith, Vivi Rossi, a Cíntia, a Edna Rodrigues, criança chorando, como a professora irá consolar, é isso que a gente falou, né? Tem muito contato físico, a Mabel, a Adriana, Zenaide, a Jéssica, a Marcela, a Jussiara, a Valquíria Rocha faz uma indagação. Eu vou parar na Valquíria para passar para você, que eu quero que você fale sobre assistência social. Nós que temos nossos filhos em escolas públicas, estamos com muito medo, pois a retomada de aulas pode ser um estopim para um maior contágio, pois não temos consciência de que como as crianças irão interagir umas com as outras. Antes da gente entrar nesse bloco que a gente falou, Miúda, vamos falar sobre a assistência social, que tem também a alta e média complexidade, esse contato também. A gente conversou numa live alguns meses atrás sobre isso, né? Então, Hélio, assistência social, o pessoal que trabalha em média e alta complexidade, em média, acho que, não sei se todos estão trabalhando, mas eles não pararam. Eu acho que é um bom termômetro para a gente verificar como que está funcionando os serviços de assistência para balizar a questão da educação. Porque a assistência está na frente da questão da pandemia, né? Com as pessoas que vivem em vulnerabilidade. E tem a questão do Centro da Criança e do Adolescente, que faz aquele trabalho intermediário, aí já é proteção básica, de prevenção, né? Que faz o contraturno da escola. Quando a escola voltar, esse serviço também possivelmente irá voltar, que é o contraturno da escola, né? E também esses trabalhadores também têm essa preocupação de como voltar, a segurança no retornar. Vou levar em consideração que eles estão numa idade um pouco maior, né? Porque é a partir da criança que está no primeiro ano, a partir de 6, 7 anos, que vai para o centro, de 7 anos que vai para o centro da criança e do adolescente, né? Então, eles já têm um pouquinho mais de consciência, né? Que se escuta falar e tudo, mas eles não têm a responsabilidade de um adulto em se proteger. Então, esses trabalhadores também têm procurado a gente com uma grande preocupação, né? E a gente vê a dificuldade dos trabalhadores que estão na linha de frente, que não está sendo fácil, né? Ou seja, todo esse povo voltando, o comércio voltando, tudo voltando, a gente ainda, eu acho que ainda é cedo para a gente ter um diagnóstico, né? Na minha ignorância, não tenho domínio sobre questão de vigilância sanitária, de questão de saúde, mas a gente tem domínio emocional,
né? A gente tem domínio de medo. A gente sabe que a morte é uma coisa que não tem retorno, né? Então a gente tem medo e a gente precisamos de alguma coisa que sustente esses nossos que dê conta desses nossos anseios, né? Então é aquela coisa mesmo de como que a gente vai fazer. Tem Uhum. sim um protocolo que foi criado, está disponibilizado no site da Secretaria de Educação. Eu li, né, o protocolo. O protocolo, assim, pelo que eu vi, é um protocolo que a gente deveria vivenciar aquele protocolo sempre, tirando algumas situações de isolamento, que é questão de higiene, que é questão pedagógica, de acolhimento, de valorização do trabalhador, ou seja, são coisas que no dia a dia tinha que haver, né? E, e a gente sabe que a coisa no papel, ela é muito bonita às vezes, né? Mas a realidade não condiz às vezes com, não dá para conciliar às vezes a realidade com o bonitinho do papel. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações dos trabalhadores e acredito que seja das organizações também, por mais que elas às vezes não queiram se manifestar por receio, né? É uma preocupação, acredito que é uma preocupação também, Uhum. né? De não conseguir conciliar a questão dos protocolos com a realidade, né? Até porque isso se intensificou, a questão da limpeza se intensificou, da higienização, da alimentação, né? Do cuidado e tudo mais. Isso se intensificou muito, então é uma coisa que preocupa muito, né? Você quer que eu responda agora os questionamentos aqui? Essa questão sobre o protocolo, o Miúda, o Ministério Público teve uma posição contrária, né? O protocolo parece que não foi aprovado pela Procuradoria, né? Esse Então, protocolo Hélio, da Prefeitura de retorno às eu acho aulas. as dúvidas pairam em todos os campos, né? As dúvidas. Uhum. É, eu acho que a dificuldade mesmo é você fazer valer o que está no papel e se isso realmente dá conta da segurança, né? Porque, exemplo, as crianças de 6 anos que começam a partir da primeira série, do ensino fundamental a partir da primeira série para frente, né? Não de educação infantil, é, pode usar máscara, né? Pode usar álcool gel, essa situação. Na educação infantil já não dá. A Uhum. criança, né, não vai, né, tá ter muito claro lá que não tem como, né? Mas a educação infantil, sem querer eu vou acabar respondendo as questões que entrou Pode, aqui, pode entrar, Milda, pode entrar. né? Uhum. Sem querer não querendo, porque faz parte, acho que do contexto, né? Que nem a Cícera falou, não tem como o distanciamento entre criança, não tem. Né? Como é que você vai falar para a criança? Não, você fica aqui, você fica aqui. A criança ainda está aprendendo a falar, ela ainda está aprendendo a escutar e entender o significado das palavras. Então, você falar, você fica aqui, o outro aqui, não tem como. Né? Esse distanciamento é impossível. E o distanciamento do professor com a criança, do educador, que às vezes não é só o professor, às vezes a pessoa que trabalha. A diretora, a coordenadora, os outros profissionais que estão ali quando a criança sai da sala e vai ao banheiro, que ajuda e tudo mais, é todo o grupo de educação, né? Não tem como haver esse distanciamento. É troca de roupa, às vezes é banho, é a hora de dormir, um colchãozinho do lado do outro. Um dorme com uma cabecinha de um lado e o outro com a cabecinha do Uhum. outro lado e os colchões juntos. Então, são algumas coisas que para um pai e para uma mãe pensa, não tem como proteger o meu filho nessa situação, né? E o professor que está ali, que já antes da pandemia já tinha uma dificuldade muito grande, levando em consideração aí já respondendo a questão
de alguém que colocou a diferença, né? Ou seja, a isonomia entre a rede direta e a parceira, né? O trabalhador da rede parceira trabalha 8 horas, né? Trabalha 40 horas semanais, o número de trabalhador é restrito, né? O número de pessoas da limpeza é pequeno. A gente recebe muita reclamação de que o professor que não tem tempo de fazer o planejamento, porque ele trabalha às 8 horas ali, com uma criança ali, que hora que ele vai fazer o planejamento? Às vezes faz na hora do sono da criança, mas a criança não é obrigada a dormir, ela pode ficar acordada se ela não quiser dormir. Você não pode obrigar, você tem que cuidar dessa criança. Já não tem tempo de fazer esse planejamento, né? E, e ainda tem que ajudar, às vezes na limpeza, a gente recebe reclamação, olha, eu tive que ajudar a limpar a sala, eu tive que ajudar a limpar a limpar os colchões, eu tive que limpar os brinquedos, né? Ou seja, às vezes aquele desvio até de função, né? Por quê? Porque às vezes por companheirismo, porque está todo mundo ali, que não poderia acontecer, né? Imagine agora, às vezes, como que vai limpar uma sala, às vezes 2 vezes por dia? Aonde vai ter esses trabalhadores? Aí eu levo em consideração a pergunta da Grace, né, que ela é hipertensa, qual a diferença de uma hipertensa da rede parceira para a rede direta? Desculpa, eu não sei responder. Não existe diferença. O hipertenso, a comorbidade é a mesma da rede direta. Por que que um vai ficar afastado e o outro não? Aí o Uhum. sindicato está aqui para cobrar uma questão, não pode haver diferença nesse sentido. A gente já tem diferença demais em questão de jornada, em questão de salário, em questão de benefício. Agora, em questão de vida e saúde, não dá para ter, né? Inclusive, no documento dos protocolos, tem lá bonitinho que as pessoas acima de 60 anos e com comorbidade vai sair uma instrução normativa que vai direcionar. E essa instrução normativa não pode ser diferente da rede direta para a rede conveniada. São as mesmas pessoas, com os mesmos direitos, né? Inclusive essa questão de mesmas pessoas e mesmo direito, trabalhador é trabalhador em qualquer lugar. A gente tem ouvido aí algumas falações, né? Ou seja, como que eu posso dizer uma palavra bonita para uma coisa feia, de desmerecimento dos trabalhadores da rede por parte de algumas pessoas. Uhum. Eu admiro muito os trabalhadores da rede direta, são trabalhadores, lutadores que merecem, têm direitos, mais direitos do que os nossos trabalhadores e merecem ter, os nossos trabalhadores têm que alcançar eles, né? E avançar eles e nós juntos. E não essa redução de entendeu? A gente tem que sempre Uhum. nos mirar pelo maior, sempre a garantia de mais direitos e tudo mais. Não, não tem que haver essa diferença. O trabalhador que tem essa questão de possibilidade de adoecer com mais facilidade tem que ter um cuidado. E ainda tem essa questão também, Hélio. Uhum. Quando retornar, tem as questões dessas pessoas que têm uma idade mais avançada, que têm uma facilidade né, de adoecer com mais facilidade, e as pessoas que têm doenças comuns, mas que se fica doente tem uma gravidade, uma preocupação maior. Deixa eu te Como é que perguntar uma fica essa coisa. questão desses trabalhadores? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Porque o protocolo a gente viu que é furado. Isso aí é balela, é desculpia. O Estão protocolo forçando os trabalhadores a voltarem a é, trabalhar de qualquer jeito. O sindicato já se posicionou contra. Tivemos a fala do Manuel Romão aqui, com larga experiência. Somar as nossas 2 idades não dá do Manuel Romão de experiência e competência nessa área. Ele está aqui, depois vai me xingar. O Manuel é olha, muito cuidado, competente. cuidado que fica ali, ó. O Manuel é uma referência nessa área para mim. É o cara que quando fala de educação pensa no Manuel Romão. Bom, mas eu quero dizer o seguinte. Vamos aprofundar aqui um debate. Eu sou um morador do município de São Paulo. Tenho um filho em idade de ir para creche. Qual é a diferença de atendimento de uma creche conveniada
de uma creche direta que tem os funcionários da rede direta municipal. Qual é a diferença? Meu filho vai ser... Como é que vão tratar meu filho? Como é que é a alimentação do meu filho? Como é que é o cotidiano do meu filho? Vamos supor uma criança que inicia ali com 2 anos de idade. Não existe diferença. Ah, Tem uma diferença. A criança da rede parceira custa menos que a criança da rede direta. mas enquanto O trabalho é mais atendimento, barato. enquanto lá. O atendimento É. não tem diferença. A criança, eu sou suspeita para falar do trabalho Uhum. das trabalhadoras, porque eu conheço o trabalho, né? As trabalhadoras fazem um excelente trabalho, né? Para além das suas possibilidades até, porque não é fácil você trabalhar com criança 8 horas, não ter tempo de fazer planejamento e ter todo um documentário para desenvolver, ter que fazer planejamento, ter que fazer relatório, ter que ir lá colocar o nome da criança, tudo que a criança passou ali durante o dia para entregar, ter reunião, né? Ou Então, para a seja, criança, para o pai, essas porque pessoas assim, são excelentes trabalhadores e as crianças são muito bem tratadas. viu, Milda, para que Pode. todo mundo entenda a gente aqui nessa live. Primeiro, para quem leva, porque nós temos creches conveniadas em aparelhos adaptados pelo pessoal que faz o convênio, e tem aqueles que são da prédio da prefeitura, em que você não vê, não tem Sim. diferença nenhuma. Você chega lá, o seu filho sai Não tem. de uma escola da prefeitura. Então, para o aluno não existe diferença de alimentação, cuidado, carinho, não existe diferença. Agora vamos ir para os trabalhadores. Quais são as diferenças? Trabalhadores e trabalhadoras. Jornada São de muitas trabalho. diferentes. Jornada de trabalho. Jornada de Vamos para a trabalho jornada de é trabalho. diferente. Qual é a diferença da A jornada de trabalho? trabalhador da rede conveniada trabalha 8 horas por dia. O trabalhador da rede direta trabalha a metade desse horário. O trabalhador da rede direta tem atividade extra-classe, que é considerada como hora de trabalho, ou seja, pode fazer um trabalho ligado à questão da educação, mas não na sala de aula, né? Tem tempo de fazer planejamento, tem tempo ou seja, estudar para desempenhar, para melhorar, porque quem trabalha com educação não pode ficar paradinho, vai ter que estudar a vida inteira para estar se atualizando e levar o melhor. Então, O salário é diferente. Vamos para as diferenças, vamos por etapa, que nem para que todo mundo entenda. Primeiro, não há diferenciação entre um aluno da rede conveniada e da rede direta do município. Temos casos que até o prédio é feito pela prefeitura e aí... É o caso das indiretas. Das indiretas, certo? Beleza, estamos nisso. Agora, com relação aos trabalhadores, temos muita diferença. A jornada de trabalho é 40 horas semanais. 40 horas semanais. No mínimo, né? Porque depois você vai esticar mais algumas coisas. Para os trabalhadores da rede indireta, e se eu não me engano é 30 da rede direta, só que dessas 30, 25 é em sala de aula, e aí complementa com as outras 5 com treinamento, etc. Que lógico que a gente não está contra, nós só estamos mostrando. Não, nós somos a favor, é necessário. Aliás, nós queremos a equiparação, que é o que você falou logo no começo. Nós queremos pegar o trabalhador da rede e chegar no patamar da rede direta e que possamos avançar junto daí para frente, entendeu? Agora, outra questão, presidenta, é o seguinte, então, já temos uma diferença grande na jornada de trabalho. Os trabalhadores da rede direta têm uma jornada totalmente diferente das indiretas, que trabalham 40 horas semanais. Beleza, isso é bem cravado aí. Agora a questão do salário. Também. Questão salarial. Há diferença? Lógico que há diferença. Qual há diferença? A diferença é grande, eu não sei te dizer exatamente, mas é uma diferença grande, grande mesmo. Existe
a diferença do salário base, existe a diferença porque os trabalhadores da rede direta têm plano de cargo de salário, os nossos trabalhadores não têm, tem promoções, eles são designados por letra, vai se passando e vai ganhando com isso, tendo benefícios, e os nossos trabalhadores, eles começam numa situação e vão sempre naquela situação, sem perspectiva de promoção, sem perspectiva de, no mínimo, Então vamos ter um salário digno. Vamos construir essas diferenças aqui, porque você ganhou o troféu das quase 200 lives que eu fiz, essa aqui é a live que mais gente tem. Então você já é campeã. Então vamos aproveitar essa audiência para poder falar para as pessoas as diferenças. Isso é fundamental, as diferenças. Temos a diferença na jornada de trabalho, que os trabalhadores da rede conveniada trabalham 40 horas semanais e os trabalhadores da rede direta da prefeitura, funcionários públicos, trabalham 30. Não estamos falando nada contra. Nós só estamos apontando as diferenças. Das 30 às 25 em sala de aula e aulas para que possam melhorar a sua formação, que está correto. Aliás, a jornada tem que ser menor para quem trabalha com educação infantil, porque o trabalho é desgastante mesmo. Bom, isso é uma coisa. O salário chega a ser 2, 3 vezes diferente para o professor que trabalha na rede conveniada e o que trabalha na rede direta. Aí tem uma outra coisa que eu queria falar com você, o plano de carreira, que é muito importante, que nós defendemos com unhas e dentes dos trabalhadores do serviço municipal, dos funcionários públicos, que tem um plano de carreira que valorize a sua atividade. Tem diferença nisso com os trabalhadores da rede direta e da rede conveniada? Tem, Hélio. Não sei nem se tem diferença. A rede direta tem e a parceira não tem. A diferença é um universo entre essa diferença. É muita coisa, né? E a gente sabe que se houver boa vontade, isso pode ser resolvido. Não assim, mas gradativamente. E o sindicato sempre teve proposta nesse sentido. E a gente sempre... É a nossa bandeira de luta, Hélio. É a nossa bandeira de luta. Então nós temos lá. Já vamos aqui às diferenças. O trabalho que se faz é o mesmo. É o mesmo. Aí as diferenças começam pela jornada de trabalho. Os trabalhadores da direta têm uma jornada diferente dos trabalhadores da conveniada. Direta aqui eu estou falando os trabalhadores do município de São Paulo, os funcionários públicos, ao qual nós defendemos com unhas e dentes. Mas nós estamos falando que há diferença do mesmo trabalho entre essas duas condições. Quem é da rede conveniada, rede parceira, e os trabalhadores da direta, que são os funcionários públicos. Então tem uma diferença da jornada, diferença salarial, né? Diferença de... E aí é plano de cargos e salários, mas tem... A rede direta tem o plano de cargos e salários. E a rede indireta e a rede conveniada, não vamos chamar de indireta, é a conveniada, a parceira, não tem. Não é que se compara, é que uma tem, como a nossa presidenta Maria Aparecida Neri falou, uma tem e a outra não tem. Quem tem é os trabalhadores do município, que são funcionários públicos, chamados da rede direta, e os da rede conveniada, a rede parceira, não tem. E eu queria que você falasse de uma outra coisa, que eu acho que é muito importante. O sindicato, o Citraenfa, tem feito um trabalho muito importante de combater algumas condições dos trabalhadores, por exemplo, de alguns mantenedores, que a gente sabe que não são todos, e aqui não vamos ficar fazendo julgamento de ninguém, mas que foram descredenciados, e os trabalhadores que ficaram anos trabalhando, ficaram sem o seu fundo de garantia, sua rescisão, absolutamente nada. Quer dizer, a diferença é brutal. A gente não pode aceitar que o mesmo trabalho tenha tanta diferença como essa, gente. E ainda agora, na volta da pandemia.
Hélio, eu estava conversando hoje com a dona Maria Guzmão, nossa tesoureira, que foi presidente do sindicato por 2 mandatos, a respeito disso hoje. Ela falou, aí ela comentou comigo, nossa, Milda, é urgente a gente resolver essa questão desses trabalhadores. E a gente tem uma dificuldade, né? É tão difícil, a gente dá 2 passos para frente e um para trás, a gente só avança um, no caso. Esses trabalhadores, é necessário, Hélio, uma fiscalização mais acirrada, entendeu? A fiscalização a- tem que ser mais organizada. E é uma coisa simples. Às vezes, com conversa e mudar os protocolos de fiscalização, né, que agora a palavra protocolo é moda, as coisas se resolvem. Ou seja, se o trabalhador, quando se prestam contas, né, do serviço que foi prestado pelas organizações, um extrato de depósito já iria reduzir a questão de falta de pagamento dos trabalhadores e o pagamento a menor, né? O extrato do depósito, né? Os olerites, não vou dizer que seja uma coisa tão importante, que é uma coisa que você assina ali, mas a gente já viu alguns casos que infelizmente não funcionou. A questão dos recolhimentos dos encargos, a secretaria exigir as guias de recolhimento e ir lá olhar nome por nome do trabalhador. Isso tem que ser feito, que é uma forma. E a questão do fundo de reserva, que é aquela reserva que você tem ali para uma. Quando houver a questão da dispensa do trabalhador e para a questão de final de ano, 13º, essas coisas, auxiliar, né, para pagar as verbas rescisórias desses trabalhadores. E aí a gente vê, que você colocou, no universo todo das organizações, algumas organizações têm essas problemáticas, mas essas algumas, ultimamente, tá com um número grande, né, que deixou vários trabalhadores nessa situação. Tem gente que está desde dezembro sem receber o salário. Perdeu o emprego, isso não pode acontecer mesmo, Hélio. A gente estava conversando hoje, porque a gente já mandou ofício, a gente já perguntou, e a gente não teve o retorno almejado. E a gente estava discutindo como é que a gente vai fazer isso, e a semana que vem a gente vai dar novos encaminhamentos. Não é possível que um trabalhador trabalhe tanto tempo e saia do emprego sem verbas rescisórias, sem fundo de garantia, e às vezes, se a questão for de encargo, não tem nem, às vezes tem dificuldade de receber o seguro-desemprego e ainda ficar com salários atrasados e a secretaria se prontificar a pagar esses salários, sair em diário oficial e esses trabalhadores até agora não terem recebido. Essa é uma questão assim, e no momento que a gente está vivendo, essas pessoas desempregadas, sem dinheiro, com uma pandemia, é desumano, é injusto, sabe? Você fica, se indignar é pouco, né? Como que a gente ajuda esse número enorme de trabalhadores? Né? A gente está recebendo muitas ligações e a gente precisa receber mais. A gente precisa do nome das organizações, do CNPJ dessas organizações, para a gente encaminhar e ver se Exatamente. a possibilidade de entrar no Ministério Público para que pressione a secretaria para pagar esse salário dos trabalhadores. Não, primeiro eu queria falar o seguinte, para os internautas que estão nos escutando, conheço bem o trabalho do Citraenfa. Eles denunciaram todas essas organizações que tiveram problema. Já vem denunciando, o sindicato já vem falando, né? A Maria Aparecida Neves já vem denunciando e a gente viu no que deu. A responsabilidade é da prefeitura, não pode passar para os trabalhadores. Se a conveniada não pagou, a prefeitura que pague. É responsabilidade dela, não cair nas costas dos trabalhadores. E eu queria falar, Milda, de uma coisa importante que está ligado à educação, sim, a educação básica do nosso país, que é o Fundeb, que nós conseguimos derrotar o governo Bolsonaro. Foi muito importante. Nós conseguimos manter o Fundeb, que vai valorizar.
Então tem dinheiro, sim, para poder pagar salário mais justo para os profissionais da rede direta. Como nós falamos aqui no começo, não há diferença no tipo de serviço que é prestado para nós que somos do município. Para ter o nosso filho na escola infantil, na escola da prefeitura, não faz diferença ser no prédio ou no espaço de uma rede conveniada ou no espaço da rede direta. Se não há diferença, não pode haver essa discrepância que está acontecendo, né? Então, inclusive, o Fundeb, ele serve para isso, para investir nos profissionais. Então, não tem conversa. O próximo prefeito de São Paulo está comprometido com essa questão que a gente colocou aqui. Fala, Miúdo. Desculpa deixar você falar um pouco. Não. Assim, isso que você falou, você foi perfeito. Quando a gente percebeu toda essa articulação para derrubar o Fundeb, nós pensamos, agora é o nosso fim. Porque como é que a gente vai fazer? Hélio, a assistência social é uma secretaria diferente da educação. A educação tem lá o dinheiro do Fundeb, ela tem um local de onde ela tira o dinheiro. A assistência social, de todas as secretarias que tem a última, acho que a penúltima é a assistência. Todos os anos, em época de aumento salarial, nós ficamos com o chapéu na mão. Todos os anos nós temos uma dificuldade tão grande, o trabalhador precisa entender isso, porque às vezes o trabalhador também não tem o entendimento da luta sindical. E hoje mesmo o trabalhador precisa entender a luta sindical. A luta sindical não é você entrar em contato com o sindicato, falar isso está errado e ficar esperando que se resolva, é estar junto. Né? O sindicato precisa da retaguarda do trabalhador. É uma luta ferrenha para se conseguir, na assistência, a questão do aumento salarial. E da educação também, com todo esse dinheiro que tem, também não é simples. No ano de 2019, a educação deu aumento. No período da nossa database, teve o respeito, deu no período da nossa database. A assistência demorou. Só deu, acho que em janeiro agora, e não deu retroativo. Não deu retroativo. E aí, o que acontece? Agora, nesse período, acho que tem uns 2 meses, deu a possibilidade de flexibilizar no montante da verba esse retroativo. Só que tem organização que tem uma dificuldade. E quando a gente pensou na questão do Fundeb, a gente falou, a educação vai ficar igual à assistência. A gente vai ter que andar com o chapéu na mão. E aí foi o medo, mas graças a Deus que houve uma articulação que não pode deixar de continuar. Essa articulação tem que continuar, porque agora nós vamos para aprovação no Senado e tudo mais, para que a gente garanta isso. Porque o que vai mudar esse planeta é a educação. O que muda um país é a educação. Não vai mudar para amanhã, mas vai mudar para o futuro. E se a gente tem que investir, bem, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro investido. Então, a gente precisa se preocupar com isso. O trabalhador precisa se preocupar com a questão do Fundeb, porque dali sai tudo para ele, sai tudo para a educação. Né? Então, é uma luta que a gente tem que continuar até a gente ter a garantia de que está aprovado. Né? Milda, tem muita gente aqui na live, inclusive um pessoal do Bolsonaro, que eu dou boas-vindas aqui nos comentários do chat. O pessoal defende o Bolsonaro, que arrancou o dinheiro da educação, da saúde, a PEC do teto de gasto, arrancou toda a legislação trabalhista e arrancou a Previdência. Parabéns para vocês, vocês devem ser bilionário, não precisa disso, tá aqui. Nós que somos réis mortais, trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores que estão aí lutando para poder, enfim, ter uma vida, no fim da sua vida, um pouco de paz. Nós somos contra esse governo Bolsonaro. Tem uma figura que está bem radiante aqui. A Adriana Santana, ela fala que vocês deveriam abordar também o retorno das atividades no CCAs. Você já falou. CCA. No Eu CCA, falei no começo. Você falou no começo. É a mesma preocupação, com os trabalhadores, porque aí é uma preocupação tão grande, porque você pensa, a criança
Hélio, a questão do retorno às aulas, a gente às vezes só pensa na escola. E Uhum. o itinerário dessas crianças? Aí tem a questão do transporte, mas tem criança que vai de transporte particular, vai de ônibus, vai de metrô, né? Tem mãe que leva o filho para o centro de educação infantil perto do local do trabalho. Então ela levanta cedinho, com o bebê no colo, pega ônibus, pega metrô, até chegar no centro de educação infantil para deixar o filho para ir trabalhar, para quando sair pegar de volta e fazer todo esse itinerário. A gente tem um transporte que garante uma segurança? Não temos para ninguém, infelizmente, Uhum. né? A gente vê o metrô em horário de pico, é uma tristeza, né? Vamos tentar ler aqui o pessoal, que aqui esquentou o debate, muito fora Bolsonaro, e a pessoa que falou, eu voto no Bolsonaro até morrer. Mesmo que ele seja um lampe-botas do governo norte-americano, que comprou durante 2 anos tudo que está sendo produzido de vacina contra a Covid-19, ele quer salvar os americanos e os brasileiros não. E o presidente lambe-botas, miliciano, família de quadrilheiro, que tem defende o Trump. Parabéns para nossa amiga. Deixa eu ler aqui um pouquinho pro pessoal, para você. Hélio, É, uma questão de ordem. questão O de que ordem. nos alivia é que apesar dessas pessoas ser a favor do Bolsonaro, ser a favor desse governo que está aí com toda a dificuldade que está tendo, nós fazemos a luta para o bem-estar dessas pessoas também. E lá na Bom, frente eles vão ver. bom, A vamos ler aqui. luta que nós fazemos vai beneficiar essas pessoas também, né? Bom, e tem um pessoal que não quer que a gente entre muito no debate político. Vamos ler aqui, porque o importante é essa Vamos. relação da categoria, o que o sindicato está fazendo, isso Sim. é muito importante. Vamos lá, vamos aqui ver. Ó, eu vou passar o pessoal que está aqui na live com a gente, a Letícia, a Odaice Peixoto, é isso? Odaice, desculpa, Odaice, eu li seu nome errado. A Isabel Cristina também está aqui. Ela pergunta até se pode entrar com uma ação contra a prefeitura se me obrigar a trabalhar mesmo sendo do grupo de risco. Tem que procurar o sindicato e ver a orientação do jurídico para poder Nós podemos avançar ver nisso. todas as Exatamente. possibilidades, todas as possibilidades. Só que aí é assim, Hélio, a gente tem que deixar uma coisa muito clara para o trabalhador, né? O trabalhador ele é funcionário da organização. Uhum. A prefeitura entra como subsidiária, mas o trabalhador, se ela tiver que entrar com processo, ela vai entrar com processo contra a organização e contra a prefeitura, Uhum. porque ela não pode pular, né, essa etapa, porque ela não é a funcionária direta da prefeitura. Mas eu penso, podemos ver sim com o nosso jurídico do sindicato em todas as possibilidades. Nós temos que verificar todas as possibilidades. Mas mais do que entrar com processo, nós temos que fazer uma luta unidos para que a gente tenha segurança de voltar depois da vacina. Anota aí, presidenta, as perguntas, que agora aqui o pessoal está bastante ativo e eu não queria deixar de ler as pessoas que estão aqui. A Ana Paula Lino, a Sandra fala, os CCAs vão voltar com as escolas, se ele volta junto com as escolas. A Valéria Cruz dá uma boa noite. A Renata fala, tem muita gente perguntando sobre o dissídio, tá? Se vai ter o dissídio, o piso salarial. A Cristina, Falar. anota aí. Uhum. A Adriana, a Edna Rodrigues, a Lucimara, a Giza, a Márcia Miranda, a Carol, a Grace Kelly, a Jussara, a Adriana Lúcia, a Vanessa também fala dessas questões, como fica a questão das gestões da rede parceira. Vamos ter que ir para o INSS, caso volte e tal. Também essas questões de como é que está essa questão do contrato de trabalho. A Isabel também aqui já falou sobre uma ação. A Letícia, bom, outro comentário. A Leusa, a Nathalie, a Cristina Nunes, bom, a Renata, a Suzy, a Natália, Nathalie, desculpa, Nathalie, a Odaici Peixoto, a Letícia, a Márcia, a Cristiane, Crislaine, a Solange, nossa querida Solange está aqui, a Carol, que fala sobre e as creches que faliram e não pagaram os funcionários, nós abordamos isso aqui, a Regina Rodrigues,
a Ana Paula, a Eliette, a Valquíria, a Suzana, a Gi Silva, a Maria... Ó, gente, não vai dar para ler todo mundo, desculpa. Mas aqui, pelo chat, o que está passando aqui é o seguinte: são os trabalhadores da rede conveniada, a rede parceira, que estão indignados com toda essa problemática que você levantou, de salário, de jornada, de plano de cargos e salário, sem falar que o trabalhador da rede conveniada, a rede parceira, ele tem que fazer tudo isso que nós falamos sem ter uma pessoa que possa dar assistência para ele ali, cobrir da sala de aula e etc. Tem outras questões que vai cada vez mais aprofundando essa desigualdade. Logicamente... Muitas questões. Logicamente que nós estamos querendo dizer o seguinte: se o trabalho é igual, o serviço... Se o trabalho é igual, se o serviço é igual, o salário tem que ser igual e as condições de trabalho tem que ser igual. Isso é uma máxima, né, é uma máxima do direito sindical, do direito do trabalho. Bom, então é mais ou menos isso que estão perguntando aqui. E aí tem a questão do dissídio, né? Que é uma pergunta bem forte. Deixa eu fazer a fala do aumento salarial. Inclusive, a gente estava discutindo hoje, nós vamos colocar uma matéria, ou vamos fazer uma live para conversar sobre isso. A nossa database é 1º de julho. E diante da questão da pandemia, nós ficamos impossibilitados de fazer assembleia, né? Por várias questões. Aí nós entramos com uma solicitação, né, na Justiça para manter a nossa database, né? E graças a Deus nós conseguimos, nós mantemos a nossa database para garantir para o trabalhador o direito do retroativo, né? Para garantir para o trabalhador a manutenção das cláusulas sociais e o direito de, quando sair o aumento salarial, receber retroativo a 1º de julho. Graças a Deus o procedimento deu certo, né? A gente não podia deixar de fazer isso, né? E nós estamos aí vendo as possibilidades de como a gente vai fazer. Lembrando que esse ano é ano de eleição, a gente tem que pensar, né? Não dá para passar, a gente tem que fazer isso antes, e a gente está discutindo, né? Estamos também esperando um momento oportuno, porque se a gente às vezes dá um passo à frente das pernas, não sei como que é o ditado, a gente corre o risco de ouvir um não, porque a gente está ouvindo muito a questão de não tenho dinheiro, não temos condições por causa da pandemia, gastou muito e tudo mais. A gente tem que sentir o período bom para a gente conseguir um retorno favorável para o trabalhador, né? Estamos ali vendo, nós não temos um índice, porque quem tira índice é trabalhador em assembleia, né? Mas nós estamos pensando, conversando, vendo as possibilidades, para no momento certo a gente, né? Mas o trabalhador pode ficar tranquilo que a convenção coletiva está resguardada, tanto que a nossa convenção coletiva ela tem alteração salarial anual, né? E as cláusulas sociais elas têm duração de 2 anos, né? Então está garantido o direito do trabalhador de levar o filho ao médico, de auxílio creche, de vários direitos que a gente tem, são poucos, mas temos um pouquinho, né? Não podemos perder, né? E é isso. A questão do CCA, se vai voltar junto, eu não posso te afirmar, mas pelo que a gente imagina, pelo fato desse serviço ter uma articulação com a Secretaria de Educação, até porque foi muito se discutida essa questão antes da pandemia, da escola em período integral, dessa articulação com assistência e tudo mais. Pelo fato de ser um contraturno, a gente imagina que sim. É por isso que a gente está discutindo com a preocupação, né, disso. Eu quero também colocar, a gente está discutindo, entre em contato com a gente, é importante o trabalhador dar opinião, ele nem precisa se identificar e dizer eu estou com medo, eu estou ansioso. A gente está com uma questão séria desse estresse, dessa situação. Voltando ali no protocolo, Hélio, a gente está com o protocolo ali bonitinho, mas na realidade não está sendo fácil esse trabalho dos trabalhadores online.
Não está sendo fácil mesmo. A gente está recebendo muitas reclamações de trabalhador que, mesmo que tenha assinado a medida provisória, está trabalhando além do horário, talvez por falta de entendimento das organizações, do perigo que corre de anulação desse acordo e a organização ter que bancar o salário desse trabalhador, ou seja, os 70% quando for da educação, ou 50% quando for da assistência ouvinte, ou seja, as organizações têm que ficar muito atentas na questão jurídica dessas situações para não cair em erro, né? E a gente está para orientar, né, para o benefício do trabalhador. A gente também está com uma questão, de alguns trabalhadores que, infelizmente, teve aquela questão de a medida provisória não fluir, né? De ter algumas questões, às vezes de cadastro desatualizado, questões de encargos, que aí é a questão mais grave, que pode até ter problemas no futuro, o trabalhador tem que ficar muito atento. A questão do desconto, né? Temos aí algumas questões até muito preocupantes de pedido de devolução financeira. Entre em contato com o sindicato, porque não é bem assim, né? Para a gente orientar direitinho. As organizações assim sérias, graças a Deus, a maioria deu certo, a maioria o trabalhador já recebeu, já vai receber a segunda. Mas tem algumas organizações, não são todas, que não são sérias nesse caso também, não. Tem algumas questões burocráticas também que deu errado, vamos levar em consideração, né? De algumas coisas que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer organização séria também, de ter alguns entraves aí. Mas a gente está tendo alguns problemas e a gente está pedindo para os trabalhadores entrar em contato. Tivemos uma semana corrida de mandar ofício, de pedir para que justifique, de verificar o que está acontecendo, porque tem trabalhador que, infelizmente, ainda não recebeu a medida provisória e tem trabalhador que ainda não recebeu a complementação, né, do salário, e teve trabalhador que não recebeu nada. São poucos nessa situação, mas teve, por algumas questões, né? Enfim, o trabalhador precisa procurar o sindicato para a gente estar tentando ajudar no que for possível para resolver essa situação, até porque já está chegando aí o segundo pagamento. Exatamente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, bom e alto, bem alto e bom som. Eu acho que deu para esclarecer bem aí para os internautas que nos acompanham, e aqui teve bastante gente da rede parceira da prefeitura, saber que, enfim, nós temos um olhar enquanto movimento sindical, enquanto o Citraenfa, nessa questão importantíssima de defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. E tem uma coisa, viu, Maria Aparecida Neri, presidenta do Citraenfa, Quando a minha mãe falava assim, quando a minha mãe me chamava Maria Aparecida Neri, eu ia apanhar. Essa desculpa que não tem dinheiro não vale. Porque não sei vale. Como tem dinheiro que eles arrumam dinheiro. Então o governo tem dinheiro, o governo que está aí não tem projeto com a educação, é bem diferente. Projeto com a educação não tem. Mas dinheiro tem sim. Isso não nos convence mais. Então quem tiver compromisso com a educação tem que ter dinheiro para a educação. Isso é fato e pronto, né? Então eu acho que extremamente esclarecedor o que você fez aqui, passar para esse conjunto de pessoas que está nessa live, a ação do sindicato, que eu parabenizo. Tem muita gente contra o sindicato, que nada mais é do que uma questão que nós conhecemos muito bem, para quem conhece o mundo do trabalho, para quem conhece a sociedade que a gente vive. Quem é contra o sindicato são os patrões. E convence muita gente a ser contra o sindicato. O sindicato que luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras são muito atacados. Nós, dos químicos de São Paulo, o Citraenfa também, é muito atacado. Porque está ali para defender o interesse da classe. E os trabalhadores têm que participar do sindicato, como a Milda falou. Tem que ir lá, tem que valer os seus desejos ali, tem que orientar. Quem manda no sindicato não é a diretoria. Quem manda no sindicato são os trabalhadores da categoria. E os trabalhadores em assembleia decidem o rumo de campanha salarial
e da sua diretoria quando ele não quer mais. Porque é fácil trocar a diretoria do sindicato. É montar uma chapa e tirar o que está lá, se aquela não representa os seus interesses. Agora, sem sindicato, os trabalhadores estão numa situação muito difícil. Então, parabéns ao Sintraenfa por esse trabalho que faz. E parabéns a você por estar aqui debatendo com essa companheirada sobre essas questões que estão tão pertinentes aos trabalhadores e trabalhadoras. Eu pedi para ver se me manda um artigo. Nós temos um artigo sobre a questão das escolas conveniadas e parceiro. Vou ver se eu consigo colocar no chat para eles. O seu livro. Isso, o livro que a gente tem, que a gente pode mandar. Terceirização. Isso. E aí eu queria que você fizesse as considerações finais, agradecesse ao povo que está aqui nos acompanhando a nossa live. Eu quero agradecer a todos os trabalhadores, né, pela participação. A gente não sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo, né? A gente só sabe que a gente sabe pouco, né? Quando a gente sabe que a gente sabe pouco, a gente procura aprender mais. A gente erra, a gente acerta, mas a gente continua na luta sempre, principalmente em benefício do trabalhador. Você fez uma fala que quem está contra o sindicato são os patrões. E o trabalhador tem que ficar muito atento, porque às vezes o trabalhador elege o patrão. Tem que ficar muito atento a isso. Porque na hora de eleger, o patrão passa para o lado do trabalhador. Terminou a eleição, ele vai passar para o lado do empregador. Não tenha dúvida disso. Nunca tenha dúvida disso. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa posição, a gente tem que estar do lado dessa posição. Eu estou dentro do sindicato, eu tenho que estar do lado do trabalhador. Se um dia eu tiver uma empresa, eu vou estar do lado do empregador. Não dá para estar no meio termo, essa corda bamba não existe. A gente tem que ter lado, e o trabalhador tem que saber quem é patrão e quem é trabalhador. Existe uma diferença muito grande, muito grande. Hélio, eu quero te agradecer por abraçar as nossas causas, as nossas dificuldades, né? Você sempre foi muito parceiro, né? Eu te agradeço muito, né, pela oportunidade de estar falando aqui, né? Quando a gente fala dessa diferença entre trabalhador da rede parceira e da rede direta, essa é uma live que a sociedade tem que assistir. Né? A gente tem que sair de dentro do nosso quadrado, porque a sociedade não sabe disso. Os pais das crianças não sabem disso, não sabem dessa diferença, não sabem dessas dificuldades, e isso é importante. Né? É importante para a nossa luta, para o trabalhador, para a sociedade saber que precisa estar do lado desses trabalhadores e apoiá-lo na luta por garantia de direitos, porque por mais que o trabalhador tenha a garantia do seu direito, melhor vai ser para os filhos de quem coloca essas crianças no centro de educação infantil. O povo não gosta muito que a gente fala creche, Hélio. E às vezes, como a gente está muito acostumado, né, a gente usa esse termo, mas é centro de educação infantil, que a criança tem direito, independente da mãe trabalhar ou não. Né? A gente precisa lutar para ter uma escola de qualidade, que não seja para os nossos filhos, se já estão grandes, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pelo nosso país. Isso é cidadania, né? Essa questão dos sindicatos se juntarem, se respeitarem, né? De discutir, um discute a pauta do outro, isso é muito importante, Hélio. A gente precisa mais disso, né? Não é o nosso caso, que nós sempre fomos muito juntinhos, o nosso sindicato sempre trabalhou dentro dos prédios do Sindicato dos Químicos, é uma simbiose, é um parentesco sanguíneo, né? É um parentesco, nós não somos primos, nós somos irmãos, né? É uma coisa muito gostosa da gente estar sempre junto. O Sintraenfa agradece muito o Sindicato dos Químicos, agradece você por isso, por sempre ter apoiado a nossa luta, está sempre junto, e a gente vai continuar aí. O trabalhador pode ter certeza, não vai ser o sindicato que vai assinar o documento de não retorno às aulas, vai ser o nosso sindicato,
com outro sindicato, com a nossa federação, com os nossos companheiros, como o Sindicato dos Químicos e outros sindicatos, é todo mundo junto, porque todas as nossas crianças, todas as nossas famílias estão envolvidas com educação. E quando um corre o risco, todos nós corremos. Então, a gente ter força de vontade, responsabilidade, né? Porque a luta tem que ser responsável também, e, e continuar aí na luta com muita garra. Parabéns, Érico, pelo trabalho que você está fazendo de informação e nós agradecemos muito mesmo. Um grande beijo para você, para toda a tua equipe. A gente só tem a agradecer. É muito bom estar com vocês. Obrigado, Maria Aparecida Neri, miúda, presidente do Sintraenfa. Nós disponibilizamos no chat um livro que nós fizemos sobre a terceirização que afeta os trabalhadores da rede conveniada. Foi precarização e terceirização, faces da mesma realidade. Então, acho que tem direto, já está no chat. É só as pessoas clicarem lá, já vão ter acesso. E agradecer demais a você, a esse bate-papo nosso aqui, todo mundo que acompanhou a gente. Foi muito gostoso, o debate foi intenso. Nós defendemos a democracia por causa disso. A gente fala, a gente escuta e a gente respeita a posição dos outros, mas nós temos a nossa. Nós achamos que trabalho igual, salário igual, condições iguais. Não pode ser diferente. Muito obrigado. Fica com Deus você, tá bom? Beijo. Até mais. Bom, esse foi o nosso debate muito gostoso com a presidenta do Sintraenfa, Maria Aparecida Neri. Disponibilizamos no chat aí um trabalho que nós fizemos em parceria com a professora Marilene Teixeira da Unicamp e a professora também, doutora Elaine Dávila Coelho, do que tem uma grande pesquisadora do mundo do trabalho, advogada. Essas duas fizemos aí em parceria um livro sobre a terceirização que afeta direto as relações entre capital e trabalho e a força de trabalho. Bom, hoje nossa live contou com a presença da companheira Maria Aparecida Neri, presidente do Sintraenfa. E é ENFA com M, tá, gente? É porque é uma sigla, tá? Tivemos um excelente bate-papo sobre a educação do município de São Paulo, começando pela volta às aulas, que é uma preocupação de toda a comunidade escolar e da sociedade como um todo. Não é hora, não temos segurança, é colocar em risco as crianças, educadores e educadoras e as famílias. Sabemos que muitas famílias chefiadas por mulheres dependem da escola como rede de apoio, mas o caminho não é reabrir a escola, e sim ter políticas públicas que protejam com garantia de renda nesse momento. Debatemos sobre a importância de ter tratamento igual entre os educadores e educadoras, independente de atuarem na rede direta ou conveniada, já que a forma de contratação não interfere na importância e na qualidade do trabalho que desenvolvem. Na live também comemoramos a vitória da educação com a aprovação do Fundeb. Vamos derrotar Bolsonaro no Senado também e lutar para que esses recursos, que agora são permanentes, ajudem a solucionar as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras. Em apenas 1 hora de live, não conseguimos falar tudo sobre o que temos para falar sobre educação, mas ficou claro que a educação tem que sempre estar no centro do debate. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!